Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e você e eu estamos descobrindo qual é o segredo da verdadeira felicidade. Você está assistindo o 6º episódio da série de estudos da Bíblia Eu Quero Ser Feliz. Hoje vamos aprender o que a Bíblia fala sobre o maior reencontro da história. Hoje vamos descobrir o que a Bíblia ensina sobre o retorno de Jesus. Lembrando que você pode acompanhar os episódios da nossa série e ter acesso à lição de hoje em vídeo e em texto no site www.serieeuqueroserfeliz.com. 6 de junho de 1944. Há 76 anos, as tropas dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá atravessaram o Canal da Mancha em quase 7.000 embarcações e desembarcaram nas praias da Normandia com a intenção de libertar a Europa do domínio nazista. Esse dia é histórico porque marca o começo do fim da maior guerra armada que a humanidade já testemunhou, a Segunda Guerra Mundial. Esse dia entrou para a história e é conhecido como o Dia D. Nesse dia, 160 mil soldados por mar e mais outros milhares de paraquedistas colocaram em prática o plano militar mais ousado da história. Foi mais de um ano de preparação para a maior operação envolvendo deslocamento de soldados que se tem registro. Os nazistas dominavam a Europa continental e as tropas aliadas fizeram uma investida em sincronia. Nada podia dar errado. Até uma outra operação chamada de Operação Guarda-Costa passou meses com o objetivo de criar distrações e enganar os nazistas sobre o dia e a hora da ação final dos aliados. Espiões inimigos, à distância ou sobrevoando, não conseguiam distinguir, inclusive, tanques de guerra infláveis, feitos apenas para enganar o exército rival. O que aconteceria era muito importante e determinaria o final do conflito ou a vitória dos nazistas. Há um outro grande dia que a Bíblia diz que irá acontecer. Esse será o verdadeiro dia D. A Bíblia chega a chamá-lo de o grande dia do Senhor. Será nesse dia que o Senhor Jesus voltará com todos os seus anjos para a maior operação de resgate da história do universo. Eles cruzarão o espaço sideral para colocar um ponto final na maior guerra da história, a guerra do bem contra o mal. Eu tenho aqui em minhas mãos uma pequena Bíblia. Ela nos lembra a história, aconteceu há 10 anos, o ano 2010, agosto de 2010, 33 mineiros na mina de São José, no Chile, ficaram presos numa mina a 700 metros de profundidade. E quando isso aconteceu, as atenções do mundo se voltaram para esse lugar, como iriam sobreviver ou como seria possível resgatar esses 33 homens naquela profundidade. E olha, muita coisa foi feita, a vida deles estava nas mãos daqueles que estavam do lado externo, e eles pegaram, uma sonda foi introduzida, o bilhete subiu dizendo, estamos vivos. E aí começou a luta pela sobrevivência. E entre aquilo que se mandou por uma sonda até eles, alimentos, água, se mandou também uma pequena Bíblia como essa. E a Bíblia foi a esperança daqueles homens que depois de 69 dias nas profundezas da terra foram resgatados com vida. Sabe, gente, a nossa vida não está nas mãos de seres humanos. Na realidade, a Bíblia é a certeza profética. Há 3.500 anos, as palavras da Bíblia têm se confirmado. A Bíblia tem pelo menos 800 textos que falam de profecia. Destes, 90% se cumpriram com exatidão. 10% se cumprirão no futuro, próximo. E olha, isso nos dá certeza de que o nosso mundo está nas mãos de Deus. Tem um texto da Bíblia, quero ler para vocês, nessa Bíblia maior, que diz assim, olha essa promessa bonita.
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, toda a minha vontade. Gente, a certeza que nós temos na volta de Jesus é a certeza que temos que ele não está morto, ele está vivo. Quem vai à Rússia encontra a sepultura de Lenin. Quem vai à China encontra o mausoléu de Mao Tse-tung. Maomé está morto, Buda está morto, Jesus está vivo. Então, olha, nós não somos órfãos cósmicos. Nós não somos destinados à destruição por uma peste, por uma guerra nuclear. Não é a doença, a morte que vai dar fim a todos nós. Não estamos sem esperança, gente. Um novo reino, uma nova vida está centrada em Cristo Jesus, que está vivo. Essa é a certeza que a gente tem. O Apocalipse começa dizendo, eis que venho, todo olho verá. E o Apocalipse termina no capítulo 22 dizendo, eis que logo venho. Esta promessa deve encher o nosso coração e ela se cumprirá. Que Deus abençoe você. Reencontro. Você já passou um bom tempo sem ver alguém que você amava e então se reencontrou com essa pessoa? A emoção de vê-la deve ter tirado você dos eixos. É provável que você esteja sorrindo agora, só de pensar naquele momento. A Bíblia fala de um reencontro desses que marcará a nossa vida por toda a eternidade. Essa é uma das maiores promessas da Bíblia e foi feita pelo próprio Jesus, em João capítulo 14, versículos 1 a 3. A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus voltar, todos nós seremos tomados desse sentimento fora do comum ao reencontrá-lo. Você já pensou em como vai ser esse encontro com Jesus? Como será a sensação de reencontrar alguém que nunca vimos? Não é curioso? Nunca vimos Jesus presencialmente, mas a primeira vez que o virmos será como se tivéssemos passado a vida inteira com Ele. E de fato, é isso que acontece. Ele está conosco em todos os momentos, inclusive agora. Ele está aí, do seu lado. Por isso que a nossa reação ao vê-lo será como está escrito em Isaías capítulo 25, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, em Isaías capítulo 25, versículo 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem nós esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Quando Paulo fala com Tito sobre a volta de Cristo, ele diz que esta é a bendita esperança para todos os cristãos. Isso mexe com nossas prioridades e aponta a nossa vida para o real propósito de todo aquele que quer ser feliz para sempre. Mas aí você pergunta, e quando Jesus voltará? Sobre isso, Jesus é bem claro ao dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, nenhum homem ou anjo a não ser o próprio Deus. Isso está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse isso para nos garantir duas coisas. A primeira é que não deveríamos nos arriscar a marcar um dia, um ano ou um período para o seu retorno. E a segunda coisa é que, ao não marcar um dia para a sua segunda vinda, Jesus queria deixar claro que nós deveríamos estar prontos para qualquer dia. Então, a pergunta a ser feita não é quando Jesus voltará, mas sim se estaremos prontos, caso ele volte hoje ou amanhã.
É claro que Jesus não nos deixou às cegas. A Bíblia está repleta de versículos e palavras do próprio Cristo que mostram o que aconteceria com o mundo imediatamente antes do seu retorno. Nós chamamos isso de os sinais da volta de Jesus. Chega a arrepiar a exatidão das palavras do próprio Cristo. A partir de agora, eu não quero apenas dizer quais são esses sinais, que estão em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4. E aí vamos ver se elas estão se cumprindo ou não. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, doenças e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de arrepiar ver que as profecias bíblicas se cumprem com uma exatidão divina? Devemos seguir os conselhos do próprio Jesus quando virmos essas coisas acontecendo. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus diz: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Enquanto o mundo olha ao redor buscando esperança em soluções humanas, a Bíblia nos aconselha a olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Chegará o dia em que, como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18, o Senhor Jesus descerá dos céus com poder e glória, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É seu dever, hoje, preparar-se para se reencontrar com Jesus. Ele voltará. Os sinais indicam que será em breve. Ele voltará para nos buscar, para nos resgatar desse mundo de incertezas e injustiças. Você gostaria de estar de pé naquele dia? Você gostaria de estar pronto para o reencontro com o Senhor? Se sim, leia comigo agora. Eu quero estar preparado para encontrar-me com Jesus quando Ele voltar. Hoje, me proponho a estudar a Bíblia e ser fiel aos ensinos da Palavra de Deus e, desta forma, permanecer fiel até a volta de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe para que você e eu estejamos prontos para o seu grande dia. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje, mais uma vez, percebemos que o Senhor continua no controle de tudo. Nos abençoa, Pai, e abençoa de uma maneira especial a esse teu filho que aprendeu hoje que Jesus voltará em breve. Nos ajuda, Senhor, a não olharmos para os lados, mas sim olharmos para cima, erguermos a nossa cabeça para vermos o nosso Senhor que se aproxima. Abençoa-nos para que possamos estar prontos para o grande dia do Senhor. Te pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém? Como foi bom estudar a Bíblia com você e descobrir que Jesus vai voltar em breve. Não esqueça de entrar no nosso site
www.serieeuqueroserfeliz.com para ter acesso a essa lição em texto e a esse vídeo. E até o próximo estudo. E lembre que a Bíblia é o manual completo da minha e da sua felicidade.